Tá tudo bem, da cintura para cima de camisa social, da cintura para baixo de pijama, tá tranquilo, né? Então, meu nome é Luiz Fernando, né? Pode me chamar de Luigi, do que quiser, desde que não ofenda minha mãe, eu vou saber que sou eu. Eu estou no mercado financeiro há 6 anos, como todo mundo entrou como entusiasta, achei, em 6 meses eu vou ter um Porsche e um apartamento maior com Camboriú, e é isso, e primeiros 6 meses... Pai, me dá um dinheiro para pôr na corretora? 1 mês depois, eu tenho que pedir para a mãe agora, né? Ô mãe, me dá um dinheirinho aí, é para quê? Na corretora. Assim foi, um bom tempo, até que passou 3 anos ali, dando dinheiro para o mercado consecutivamente, né? Fiz alguns saques, né? Mas sacava 10 e depositava 1.000, sacava 20 e depositava 2.000 e assim por diante. Até que eu entrei numa grande escola, né? De traders, uma comunidade muito grande que me abriu os olhos e me mostrou que, como trader, como operador, como qualquer pessoa, para você viver de mercado financeiro, não é só sacar da corretora. Você tem uma gama de produtos no mercado financeiro que você consegue viver. Um dos meus mentores falou o seguinte para mim: ô Luigi, para de tentar me copiar, você nunca vai ser eu. Mas ele falou na humildade, porque eu tentava literalmente copiar ele. Ele perguntou assim para mim: o seu professor da faculdade, no curso de administração, ele é um empresário? Eu falei, não, ele é professor. O cara que trabalha no clube de futebol, trabalha fora das linhas, ele também vive de futebol. O que eu quero dizer com isso? Que o cara que trabalha no time de futebol, fora das linhas, também vive de futebol. O professor que não tem empresa, mas fala como abrir empresa, também vive disso. Então, para a gente viver de mercado financeiro, não é só operar e arrancar dinheiro. Claro que é isso que a gente faz. A gente olha para uma tela, um gráfico lá, tá verdinho, eu vou comprar e boto o dinheiro. Beleza. Mas o que eu quero dizer é que a gente consegue ganhar grana com outras formas. Como que eu faço hoje, tá? Tenho minhas operações, tenho meus investimentos, mas muito do que eu ganho hoje é como closer, ganhando corretagem mesmo. É onde eu ganho mais do que nas minhas operações. Quer dizer que eu não sou um bom trader com isso? Não. Quer dizer que a minha forma de viver mercado financeiro não é só olhando um maldito gráfico que vai me tomar meu stop toda hora. Como que eu faço isso? Tá? Como que eu trabalho como closer, como eu já depositei em um único mês mais de 100 mil dólares. Eu uso uma metodologia que o pessoal de marketing conhece bastante, que é a metodologia AIDA. Um modelo de negócios, né, que a gente cria um funil. O Eric me ajuda muito nessa parte de oratória, de comunicação, onde a gente precisa engajar com a pessoa. O que é a metodologia AIDA? É uma metodologia para eu reter a atenção do cliente e criar um funil de vendas. Tá? Pô, Luigi, mas você vai falar com o aluno, vai vender? Sim, eu vou literalmente vender para o cara. Por que eu tenho que vender? Porque senão, por qual motivo você vai colocar dinheiro na corretora? Você está lá para tirar, não para colocar. Mas eu tenho que te convencer que só vai tirar dinheiro se tu colocar, porque é onde eu ganho. Se você deposita mais, se opera mais, eu ganho mais. Consequentemente, você também ganha, porque você está operando, tirando dinheiro. A metodologia AIDA consiste nas 4 letras, quem quiser anotar. Eu vou começar primeiro o A, de atenção. O Eric acabou de chamar a atenção de todos vocês. Todo mundo ficou assistindo ele, porque ele soube reter a atenção. Como que ele reteve a atenção de vocês? Falando. Como que eu retenho a atenção do meu aluno? Ouvindo. Quando a gente ouve o aluno, na primeira ligação, eu muito mais escuto do que falo. E quando um cliente chato fala por 40 minutos, eu ergo as mãos e falo, graças a Deus que ele está falando, porque assim eu vou conseguir entender o que ele está sentindo. Quando o cara fala que o cachorrinho dele está doente, que ele precisa trocar a geladeira, obrigado, você está me dando munições para lá na frente poder negociar com você, porque eu sei o que você quer. Então, gerar a atenção do aluno não é para ficar falando, não é o momento de você, porque eu tenho uma Porsche azul e um apartamento maior que o Camboriú. Problema teu, o aluno não quer saber disso. Ele quer alguém, em primeiro lugar, para ouvir ele. Ouvir que ele tem dificuldade de colocar stop loss, que ele tem dificuldade de entender qual é a diferença de um golfo de alta e de baixa. O aluno não sabe isso, então escute. Escute perguntando pontualmente. Faça perguntas que façam ele responder mais do que o sim ou não.
faça ele argumentar contigo, tá? Então esse é o primeiro passo, gerei a atenção dele e o cara vai lembrar de você. Porque no mundo tão digital hoje, a gente tem que rolar a tela toda hora para cima. Quem é que para ouvir o outro? Quem é que para ouvir o próprio aluno? Às vezes a gente tem uma mentoria com várias pessoas, eu só quero acabar minha live e não vou falar palavrão aqui, né? Mas vocês entenderam, muitas vezes a gente quer. É isso. Então, gerei atenção. Segundo passo é a letra I, tá? A gente vai ali ter uma interação com a pessoa, beleza? Eu vou gerar interesse nela em mim. Como que eu vou gerar interesse? Agora que eu ouvi, eu sei quem ela é, sei o que ela quer, sei os sonhos dela, sei as dores, eu vou gerar interesse nela em mim, mostrando o que eu tenho para ela. Por que eu sou um mentor que ela deve confiar? O que eu tenho que ela quer, né? A parte do interesse é você se vender. É muito do que o Eric falou sobre a comunicação. Você ouviu, agora você fala. Faça a pessoa a se interessar no seu modelo de vida. O que o Luigi, um pai de uma menina de 2 anos, que mora sozinho em Curitiba, tem de interessante para o Thomas, que é meu mentorado, né? O que o Thomas viu em mim, que ele não viu no Norton, que não viu no Ericão, que não viu em qualquer um de vocês mentores? Eu tive algo que prendeu a atenção dele e ele se interessou em mim, tá? Então, a gente vai ali agora para o nosso próximo passo, depois que eu conseguir fazer isso, o desejo dele por mim, tá? Aí agora no desejo é onde eu vou reforçar ainda mais o meu brand pessoal, a minha marca, os meus resultados. Eu não preciso convencer o Thomas que ele precisa postar comigo que eu ganho R$1 milhão, porque eu nunca vi um médico conquistando um cliente porque ele ganha R$50 mil por mês. Eu nunca vi uma faculdade conseguindo um aluno porque não, eu estou conectando o aluno porque eu tenho algo que ele precisa de mim. Eu tenho um diploma reconhecido, eu tenho resultados reais, eu tenho uma comunidade engajada, eu tenho um produto provado que funciona. Eu faço ele imprimir dólar todos os dias. Eu provo para ele. Não, você não acredita? Então fica 7 dias de graça aqui. Pega na minha mão que eu te provo. Depois você me paga se você quiser ainda. O aluno nunca mais vai sair. Então, você gerou o desejo dele ter o que eu tenho, com resultados reais. Tá? Então, você já passou por um funil que não é no primeiro dia. Não tentem fazer esses 3 passos em um dia, porque você vai se arrombar. O aluno, a pessoa, eu vou confiar em alguém que está falando meia horinha comigo aqui, vou colocar $1.000 na mão dele. Aqui, vou gastar no tigrinho, que é divertido pelo menos. Não vou colocar onde que eu posso perder essa diversão, né? Então, esse funil demora dias ou talvez semanas, dependendo do tamanho do cliente. O último passo é a ação. É depois que eu tenho uma conexão real com ele, eu sei o que ele quer, o que ele precisa, eu vou entregar um método para ele. Qual é o método? É o trade. É gerar renda em dólar todos os dias. Para quê? Para que aquele aluno que é médico ganha pra caralho já, mas ele não tem qualidade de vida com a família. Eu não vou oferecer para um médico ganhar em dólar. Vou oferecer para um médico que ele tem tempo para trabalhar de casa e ficar com o seu filho, buscar na escola, de manhã e de tarde. É isso que eu vou vender para esse cara. Para um brasileiro que mora na Europa e caiu no subemprego por causa do idioma, para ele eu vou vender a liberdade geográfica, porque ele já saiu do Brasil porque não aguentava mais aqui. Então, eu entendi lá na minha primeira conversa, eu ouvi ele. Então, para essa pessoa, um brasileiro em um subemprego, é a liberdade geográfica. Um brasileiro que saiu daqui com o sonho do consumo americano, está lá em Nova York trabalhando, o que eu vou vender para ele? A liberdade financeira, porque ele saiu daqui com o sonho americano. Quando eu vou vender para qualquer aluno, eu tenho que entender. Por isso que é muito bom, façam esse teste, escutem o cara, entendam de onde ele veio para onde ele vai, né? Como eu já atendi alunos em mais de 48 países diferentes, eu sei a realidade de cada um. O que o aluno na Angola sente por muitas vezes não ter o que comer. Eu sei o que o brasileiro que trabalha numa fábrica do Japão por 14, 16 horas sem parar sente. O que o brasileiro em Portugal sente. Ou o que alguns colegas
colegas não, alguns alunos sentem quando saíram da Venezuela para simplesmente poder ter liberdade, né? Então, são esses pontos que aí sim eu vou fazer a ação que é o pitch de depósito para o cara. Antes de depositar, eu ainda preciso provar. Provei que o meu método funciona, ele se interessou em mim, gerou uma conexão, agora eu tenho que dar um plano efetivo. Beleza. O Thomas, ele postou um dinheirinho na corretora lá, só que eu falei, Thomas, você vai colocar esse dinheiro, vai imprimir em dólar, só que você tem uma regra. Quais são as regras? É um stop loss, é uma gestão de risco, é um plano, é uma meta. Eu criei um plano de negócios para ele. Eu criei uma empresa de trade para ele. Pô, Luiz, mas ele é trade, porque sim, a forma de gerenciar seu trade tem que ser como uma empresa. Você tem que falar isso com ética e responsabilidade do seu aluno. Porque se ele quebrar e você não avisou que tinha que ter stop loss, a culpa é tua. Não é dele que apertou o botão. Você que não fez um gerenciamento de risco efetivo para ele. Se ele não seguiu, aí sim, lave as mãos, você fez sua parte. Mas quando o aluno quebra, porque você não gerenciou o capital dele, não ensinou que ele tinha que gerir como uma empresa, como um profissional, a culpa é sua, sim. Então eu, como mentor, me responsabilizo se um aluno meu quebrar por minha culpa. Então, a parte aqui dessa ética, para mim, ela é bem importante, porque eu sinto a dor do cara quando ele perde. Porque, pô, poderia ser a minha grana, né? Mas ele copiou na minha live aquela operação. Quando eu estava estressado com a minha ex-namorada, que, sei lá, falou alguma coisa, eu fui lá e fiz uma operação irresponsável e o cara copiou, confiava em mim. A culpa realmente é dele que apertou o botão, não é sua que foi responsável e apertou aquele botão. Então, como mentor, a gente também tem que ter essa ética, essa responsabilidade financeira. E depois, um redepósito se torna natural. Se o cara quebrou a conta, beleza. Pô, Norton, lembra que eu te falei? Segue a gestão de risco. Por que você não seguiu? Ah, tudo bem. Senta aqui de novo, vamos fazer de novo o processo. Qual é a chance do cara não depositar de novo e recomeçar? Todo o processo se caminhou com a mão dele. Não é porque ele fez o primeiro depósito que vai largar o cara. Isso é ser um mentor, é se importar. Então eu uso essa metodologia do AIDA, né, gerando atenção, interesse, desejo. E de fato, o depósito é natural. Eu não preciso falar para o cara, deposita $1.000. Eu fiz um plano de negócio para ele, que se ele ganhar 1% ao dia, $10, R$60 mais ou menos, eu tenho que ter 1.000 para ser 1%. Eu não falei depositar 1.000, eu provei que se ele fazer $10 ao dia, ele faz 1%, se torna, para mim, pelo menos, se torna natural. E eu quero deixar um desafio aqui, façam isso com um mentor de vocês, um mentorado. E se precisar, me chama, eu faço por ligação junto com você, todo esse passo a passo, talvez 1, 2 dias, 10 dias, não importa o tempo. Se importem, escutem o cara, o depósito vai sair muito natural. Não precisa ficar falando, deposita porque tem um bônus. Foda-se o bônus. Tá? Então, queria falar um pouquinho sobre isso. Acho que já me estendi um pouquinho do meu tempo. Então, quando a gente gera essa conexão, o aluno nunca mais vai ser de você. Ele pode parar de operar, mas ele ainda vai te seguir, ele ainda vai ser seu amigo. Então, era esse o ponto, tá? É assim que eu consigo depositar muita grana mesmo, simplesmente ouvindo as pessoas.